foi por falta de coragem, porque dói muito. Deve ser uma dor muito grande você descobrir que você foi adotado. Ainda mais se você ficou sabendo que ninguém queria adotar você e a única mão que se ofereceu a dar amor não era o padrão ideal ou bem visto, até mesmo entre a sua própria realidade. Uma mulher que pode ser lida como negra, surda, de origem humilde, aceitou cuidar desse menino. Um menino que sempre cresceu com um jeitinho, como ele mesmo diz, diferente. E no exato momento que descobriu que não era filho biológico, se tornou ainda mais em dívida, em pensar que ele precisa ser aceito pelas pessoas, que ele precisa agradar todo mundo e que ele tem que validar a existência dele, porque, gente, tenta imaginar uma criança que vem ao mundo e é abandonado pela própria mãe, pelo próprio pai. Vem essa necessidade de confirmar: eu existo, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa boa. Porque lá no fundo, dependendo de alguns casos, a pessoa parece que ela sente culpa de ter sido abandonada. Parece que, mas eu tenho algum defeito. Eu tenho algum defeito para ninguém querer cuidar de mim. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer que eu tenho total empatia pelo Carlinhos Maia. E eu considero fundamental que o tema narcisismo seja cada vez mais conhecido pela sociedade, porque somente assim poderemos nos ajudar e ajudar outras pessoas. Lembrando que da mesma forma que existem pessoas narcisistas, existem também pessoas codependentes. Ou até mesmo uma pessoa pode apresentar, dependendo do relacionamento ou do período da vida, ambos os lados. Então, muitas vezes, um codependente pode ter atitudes de controle, de falsa idealização de si mesmo, como também um narcisista, ele possa passar por um momento de total fragilidade. O propósito desse vídeo é para oferecer algumas ferramentas para que você consiga ler e reconhecer com maior facilidade um narcisista, seja no seu trabalho, em casa, na mídia, evitando assim que você primeiro acabe alimentando essa síndrome na outra pessoa, ou evitando que você cresça filhos narcisistas ou até mesmo que você seja vítima de pais narcisistas, ou amigos, ou até mesmo seu chefe. O Carlinhos Maia é um exemplo daquilo que ele está querendo mostrar na web, aquilo que ele está compartilhando na web. Eu não estou aqui para ficar falando da sua vida do dia a dia, eu não sou casada com ele. Então é fato que toda essa exposição que fez com que Carlinhos Maia se tornasse famoso também tem que servir como ferramenta de cura e ajuda para outras pessoas. Muitas vezes um artista que usa do humor para fazer pessoas felizes carrega dentro de si traumas e também um outro lado que ele esconde, que é esse lado dos traumas, da raiva. Então, muitas dessas pessoas não sabem lidar bem com a raiva, se sentem até culpa de sentir raiva. Então, eu estou só aqui em modo solidário com Carlinhos Maia, com Whindersson Nunes, com você que está assistindo esse vídeo. Você não tem que se sentir indefeito por você demonstrar esse tipo de comportamento que é tão comum entre todos nós. No final do vídeo eu vou deixar também as indicações literárias desse vídeo e também sugiro que você assista aos outros 2 vídeos que eu publiquei sobre o caso do Carlinhos Maia. Eu vou dar um exemplo para você. Você conhece um pavão? Aquela ave maravilhosa, né? Que ela é toda colorida, que ela se abre assim e ela chama a atenção de todos ao seu redor. O narcisista se comporta um pouco assim. E o problema está justamente nisso, nessa necessidade de concentrar a atenção de todos ao seu redor a si mesmo. Enquanto o grandioso deseja a admiração de todos, o vulnerável
quer aproximação emocional. Então, muitas vezes nós pensamos que uma pessoa narcisista é uma pessoa extremamente forte, segura de si, mas quando você vai conviver na intimidade, ou mesmo quando ela passa por um momento de grande fragilidade, seja por uma situação familiar, ou cobrança externa, ou julgamento, qualquer tipo de situação, onde ele vê que o seu castelo está caindo, ou ele está sendo duramente criticado, o lado emocional vem e ele deseja consolo emocional muito grande. E Carlinhos Maia tem esse grande dom de fazer com que pessoas extremamente empáticas se aproximem dele. Ele é uma máquina de produzir empatia para si mesmo. Mesmo sem lágrimas ou em modo um pouco mais racional ou teatral, ele consegue fazer com que nós nos sentirmos próximos. Vem uma familiaridade, nós nos sentimos amigos. Não é uma pessoa estranha, é o nosso amigo. Esse tipo de pessoas sente que o julgamento público é como um massacre, é uma coisa destruidora. Então, existem muitas pessoas que preferem morrer do que serem julgadas, criticadas, correrem o risco de que aquela imagem idealizada de pessoa perfeita não seja mais aquela de antes. Então, a pessoa entra em surto, porque existe essa necessidade profunda de aceitação, de ter uma visão muito idealizada de si mesmo. E a maneira que essa pessoa encontra para compensar todo esse estresse é através do vitimismo extremo. E esse tipo de comportamento acaba sendo uma característica muito comum entre as pessoas narcisistas. Desde pequeno eu nunca entendi porque eu sempre tentava ser um menino legal, fazer as coisas certas e sempre parecia que eu fazia quase... É como se sempre tivesse faltando alguma coisa, ou parecia que eu fazia pela metade, ou que nunca era bom o suficiente. Se o narcisista grandioso desmerece as pessoas quando ele vem de criticado ou reage com ira e ele é totalmente intolerante, o narcisista vulnerável, ele atribui a você a culpa por ele estar naquela situação. Parece assumir a sua culpa, mas ele tenta colocar a culpa em você. Então, no final, parece que quem errou não foi ele. Quem errou foi você. Porque você está errando em julgá-lo, você está errando em achar totalmente horrível, desumano, uma pessoa ficar rindo da depressão do outro, de ficar achando que o outro está sentindo inveja, que é o número 1 do mundo. Então, esse narcisista vulnerável, ele vai tentar achar gatilhos emocionais para que você se sinta próximo dele. E sem dúvidas, a empatia é o primeiro elemento que o narcisista usa ao seu favor. Eu sempre tentava, sabe, ser aquele primo, tô aqui para o que precisar, se ele não puder ir, eu vou, se eu tô aqui, viu, é só me chamar que eu sou gente boa, eu sou, sabe, aquela pessoa sempre pronta. Não, se quem carrega aqui, eu carrego. Eu carrego. Deixa que eu levo. Não, quem quebrou aqui? Aí, tipo, se ninguém dissesse quem foi, eu dizia, foi eu que quebrei sem querer, sabe? Como se eu fosse meio que... Sou o substituto. Parecia que... Isso começou quando eu descobri que eu era adotado. O narcisista vulnerável é especialista nisso. Com o seu olhar doce, o seu sentimento assim de indignação, o seu drama, serve como uma excelente máscara para esconder o seu narcisismo. Então vamos dar um exemplo. Você se relaciona com uma pessoa narcisista e você não cai na mentira dela. E esse narcisista percebe que a pessoa está percebendo aquilo que ele está fazendo, está percebendo a manipulação. Ou o narcisista comete algum erro que não dá para esconder.
Então ele vai querer fazer esse teatro de que, olha, ai, tudo vai mudar, nunca mais isso vai acontecer. E ele vai usar essa manipulação para ficar dizendo, nossa, como eu sou vítima e que eu sou assim, tá? Eu não vou mudar. Então, da mesma forma que ele, em modo superficial, parece assumir o seu erro, parece dizer que vai mudar, vai chegar um momento que ele vai enfatizar: eu sou assim, eu não vou mudar, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou verdadeiro, confie em mim. Quantas vezes com o meu abusador, ele ficava na rua chorando, implorando, pedindo para que eu confiasse nele. Confia em mim, confia em mim. E ele conseguiu. Eu até tentei resistir no início, mas de tanto ele chorar e implorar para que eu confiasse nele, eu confiei cegamente. E quando eu confiei, eu estava completamente perdida. E pior, a culpa é minha. Porque quando a relação estava chegando no fim, eu comecei a acordar. Então, quando eu comecei a acordar para esse comportamento dele, essa doença que ele tem, ele tentou me culpar porque dizendo que... Ele tentou me culpar através do vitimismo, dizendo, mas você não me dá muita atenção, você se dedica apenas ao seu trabalho, mas eu estou muito sensível, e ele querendo que eu largasse tudo para estar com ele, mas você... E eu digo, largo tudo, estou com você. Mas depois, em poucas horas, quando viu que ele conseguiu o que ele queria, volta o sentimento de grandiosidade. Você não é para mim, quero distância de você, ou você não é suficiente boa. Então é aquela desvalorização e aquela dependência. Então é uma montanha-russa de emoções. Então, gente, você tá com um narcisista, você passa por momentos de auge de felicidade, depois de sofrimento, e você não consegue nunca suprir essa necessidade, essa sede que essa pessoa tem de atenção, admiração. Então, cara, se você começa a criticar, se você não começa a admirar uma pessoa narcisista, você vai tirar uma ira tão grande daquela pessoa. E se aquela pessoa é descoberta, ela vai cair na vitimização e vai fazer de um modo que você se sinta culpado, não ele. Então, ele sempre vai ser assim, e eu vou ser sempre assim. E aquilo que também o próprio Carlinhos Maia, no último vídeo, ele diz, em modo muito sutil, mas ele diz que ele não vai mudar. Você nunca errou por medo, sabe? Por medo de estar fracassando, tipo assim... Meu Deus, como é que eles vão ficar lá se eu cair? Se eu não me proteger agora, se eu não disser que isso é mentira, se eu não disser que... Se eu não provar para as pessoas que eu sou do bem, como é que vai ficar todo esse povo que acredita em mim aí? Como é que vai ficar minha mãe logo no auge agora da felicidade dela, que eu tirei meu pai do trabalho? Como é que vai ficar? Como é que... Errei por dar ouvido à fofoca. Logo eu, que sou um cara que bato aqui todos os dias na tecla dizendo para vocês acreditarem, para vocês não se deixarem levar por coisas ruins. Mas também errei e assumo meu erro. E vou errar muitas vezes. Vou pedir perdão todas as vezes. E vou errar de novo. Essa semana fora da internet foi a semana que eu mais sofri na minha vida. Mas também foi a semana que eu mais aprendi. Se eu vou mudar meu jeito de ser, não vou não. Eu vou continuar sendo o mesmo. E esse vídeo aqui, ele vai continuar na segunda parte, mas eu gostaria que você respondesse antes uma pergunta. É mais fácil dizer não para um amigo ou para um total desconhecido? Deixe essa resposta nos comentários e... nas próximas horas eu vou estar publicando a segunda parte desse vídeo, onde eu vou estar falando sobre essa relação de amizade e aproximação que muitas vezes as pessoas manipuladoras fazem e você nem percebe. Então é isso, pessoal. Aproveite, se inscreva no canal e assista os vídeos relacionados sobre o caso do Carlinhos Maia. A gente se vê no próximo vídeo.